O nosso estudo de hoje tem como base as perguntas 600 a 603 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec lança um olhar atento ao papel dos animais na evolução espiritual, sua relação com o princípio inteligente e a posição deles no grande esquema da criação divina. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, inscreva-se aqui, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que esta plataforma possa avisar você dos novos vídeos e compartilhe esse estudo com seus amigos. É muito importante para que este estudo chegue o mais longe possível. Na pergunta número 600, Allan Kardec perguntou aos espíritos: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem se achar depois da morte no estado de erraticidade, como a do homem? E os espíritos responderam: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O espírito do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, a quem cabe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Allan Kardec inicia essa sequência de questionamentos investigando a sobrevivência da alma animal após a morte física. A resposta dos espíritos é clara e profunda. Os animais possuem uma espécie de erraticidade, porém distinta da humana. No homem, a erraticidade é o estado em que o espírito desligado do corpo físico retém a consciência de si mesmo, podendo refletir, aprender e agir por livre-arbítrio. Já no animal, apesar de sobreviver ao corpo físico, o espírito não detém consciência plena de sua individualidade e não age por conta própria. Esta resposta revela um ponto fundamental. Os animais possuem um princípio inteligente em desenvolvimento, mas ainda não atingiram a fase em que a consciência de si se manifesta plenamente. Isso não significa que sejam desprovidos de alma, mas sim que sua alma ainda não atingiu o grau de autonomia e discernimento que caracteriza o espírito humano. Após a morte, os espíritos animais são classificados e utilizados rapidamente em outros corpos, o que impede um período de interação no plano espiritual, como acontece com os seres humanos. Isso sugere uma dinâmica evolutiva contínua e mais acelerada, destinada à acumulação de experiências essenciais para o progresso desse princípio inteligente. E na pergunta 601, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei do progresso? E os espíritos responderam sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Porém, são sempre inferiores ao homem, e se lhes acham submetidos a eles como servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem? A resposta dos espíritos é enfática. Os animais também estão sujeitos à lei do progresso. Este é um ponto revolucionário da doutrina espírita, pois reconhece nos animais uma trajetória evolutiva, ainda que distinta da humana. Nos mundos superiores, onde o progresso moral e intelectual da humanidade é mais avançado, os animais também apresentam maior desenvolvimento. Isso não implica que se igualem ao homem, mas que acompanham a elevação geral do ambiente em que vivem. Com meios mais amplos de comunicação e inteligência mais desenvolvida, tornam-se servidores mais conscientes e colaborativos, embora sempre subordinados à inteligência humana.
O exemplo de Kardec mencionando animais como o cão, o elefante e o cavalo nos faz refletir sobre o potencial desses seres. Se fossem dotados de uma estrutura física mais apropriada a tarefas manuais, poderiam realizar feitos surpreendentes sob a direção do homem, evidenciando uma inteligência prática em desenvolvimento. Na pergunta 602, Allan Kardec perguntou: os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E os espíritos responderam: pela força das coisas, porque não estão sujeitos à expiação. Então, diferente do homem que progride pelo exercício de sua vontade consciente, os animais evoluem pela força das coisas. Isso significa que sua evolução se dá automaticamente, de acordo com as experiências proporcionadas pelo meio ambiente e pelas interações com os seres humanos e outros animais. Os animais não são sujeitos à lei da expiação, pois não possuem consciência moral plena. Suas ações não geram consequências morais no sentido espiritual, uma vez que não são dotados de livre-arbítrio consciente. No entanto, acumulam experiências e desenvolvem gradualmente o princípio inteligente, que, segundo a doutrina espírita, um dia atingirá a fase humana. Essa ideia traz uma perspectiva profunda de compaixão e responsabilidade humana. Cada interação do homem com os animais pode ser uma oportunidade de colaborar com o progresso desses seres, respeitando sua dignidade e reconhecendo seu papel na grande jornada evolutiva. Na pergunta 603, Allan Kardec pergunta: nos mundos superiores os animais conhecem Deus? E os espíritos responderam: não. Para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Por isso, nos mundos superiores, mesmo com o grau de inteligência mais elevado, os animais não têm a capacidade de conhecer a Deus. Sua percepção espiritual não atinge essa consciência. Para eles, o homem representa uma espécie de divindade, assim como em tempos antigos, os espíritos mais elevados eram considerados deuses pelos homens. Essa comparação sugere uma hierarquia natural na criação, onde o homem ocupa a posição de intermediário entre o mundo espiritual superior e o reino animal. É uma responsabilidade imensa. O ser humano é visto pelos animais como uma referência de poder, cuidado e orientação. Essa percepção se reflete na maneira como os animais nos olham, confiam em nós e nos seguem. Nosso papel, portanto, deve ser o de guiar com bondade, educar com paciência e proteger com justiça, entendendo que somos para eles instrumentos diretos da vontade divina. Assim, o estudo dessas perguntas e respostas nos convida a uma reflexão mais ampla sobre o lugar dos animais na criação e sua jornada evolutiva. Os animais possuem alma? Sim. Possuem um princípio inteligente em desenvolvimento que, ao longo das encarnações, evolui gradativamente. Os animais continuam a viver após a morte física? Sim. Sua alma sobrevive, mas não entra em estado consciente na erraticidade como o ser humano. São imediatamente reconduzidos a novas experiências, novas encarnações. Como se dá o progresso dos animais? De forma automática, pela força das coisas através das experiências acumuladas no contato com o ambiente e com os seres humanos. Os animais podem conhecer Deus? Ainda não. A percepção do divino será alcançada futuramente, quando o princípio inteligente atingir a fase humana. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se os animais veem no homem um ser superior, a responsabilidade do ser humano torna-se ainda mais profunda. Respeitar e cuidar dos animais não é apenas um dever moral, mas um compromisso espiritual. Somos co-criadores no plano divino e, portanto, colaboradores no progresso dos seres que ainda não alcançaram a consciência plena. A doutrina espírita nos ensina que tudo no universo evolui. Cada criatura, desde o mais simples ser até os espíritos mais elevados, seguem um caminho de aperfeiçoamento. Os animais são nossos irmãos em jornada, ainda nos primeiros passos da longa estrada da evolução.
Por isso, a caridade, o amor e o respeito aos animais não são apenas gestos de bondade, mas atos de verdadeira grandeza espiritual, que refletem nossa compreensão das leis divinas e do papel sublime que ocupamos no concerto universal da criação. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.